Louvado seja Deus, verdadeiramente nós agradecemos a Deus por sua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Quero saudar mais uma vez a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nosso Deus eterno. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2, é um texto bastante conhecido, pelo menos acredito que a grande parte da igreja conhece esse texto. E nós leremos Gálatas 2, o verso 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim, em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oremos. Gracioso Deus e Pai, bendito e maravilhoso, Deus doador e sustentador de nossas vidas. O Senhor, ó Pai, que é misericordioso, nós louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti. Nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, na total dependência da Tua graça e do Teu amor, para que venha, através do Teu Espírito Santo, nos conduzir a minha vida, para que transmita com fidelidade, com temor e clareza a Tua palavra. Assim também conduzir os Teus servos através da Tua palavra, para que aprendam, entendam e possam colocar em prática e glorificar o Teu nome em tudo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus amados, a Igreja de Cristo, ela já existe há mais de 2000 anos, e nesse mês nós celebraremos o mês da Reforma Protestante no dia 31, e no dia 31 fará 507 anos da Reforma, e nós temos muito que louvar a Deus e engrandecer ao Senhor. Quando nós olhamos ali para o IBGE, de acordo com o IBGE, nós temos mais motivos para glorificar, né? O IBGE diz que 86% da população brasileira é cristã. É o segundo maior país cristão do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Motivo para glorificar a Deus, né? Que notícia boa. Uma outra pesquisa que eu olhei é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Diz que no ano de 1998, havia no Brasil 26 mil igrejas. E que em 2021, que foi o último dado, esse número passou para mais de 87 mil igrejas, tendo um aumento nesse período de 129%. Nesse período, foi abertas 7 igrejas por dia. Então, nós temos uma pergunta para fazer. 86% da população brasileira é cristã. Um número incalculável de igrejas. Eu quero fazer uma pergunta. Como é que está o nosso país? Como estão as nossas escolas? Será que o nosso país está melhor? Será que a população está vivendo mais de uma forma honesta, com mais honestidade, com mais santidade? Será que as músicas que são tocadas e que são ouvidas pela maioria da população são músicas que glorificam a Deus, que são dignas, que podem ser ouvidas por qualquer tipo de pessoa? Será que a criminalidade diminuiu? Afinal de contas, o Brasil tem 86% da população vivendo como cristã. O texto que nós iremos analisar aqui, ele é muito relevante para o que nós acabamos de ouvir. Nós percebemos que uma grande maioria, ou melhor, a maioria das pessoas que se intitulam cristãs, dizem que são cristãs, fazem pesquisa e perguntam qual é a sua religião? Cristã.
ou evangélica, ou protestante. Mas será que essas pessoas verdadeiramente estão vivendo em Cristo? Será que realmente essas pessoas estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, vivendo uma vida verdadeiramente cristã, vivendo em Cristo Jesus? Porque o título da nossa pregação hoje é Vivendo em Cristo Jesus. A carta do apóstolo Paulo aqui em Gálatas vai tratar também desse assunto de viver uma vida verdadeira em Cristo, um viver autêntico. Essa carta, ela começa, o capítulo 2, se você for ler ali no verso de número 12, Paulo ele vai repreender alguns irmãos, inclusive Pedro, porque esses irmãos que afirmavam ser salvos pela graça, mas estavam ao mesmo tempo ali achando que precisavam guardar algumas leis judaicas, embora Pedro não guardasse a lei, mas quando chegou os irmãos de Jerusalém, Pedro, eu gosto sempre, já disse isso em uma aula uma vez, né? Estava comendo churrasco ali com todo mundo, e chegou o pessoal de Jerusalém, ele começou a sair de fininho, falou, opa, peraí, o pessoal chegou aí, vai pegar mal. E Pedro sai, não se misturando com os cristãos gentios que não guardavam alguns rituais judaicos. Então, Paulo, ele vai repreender Pedro, ele vai chamar a atenção de Pedro, e no decorrer desse capítulo, ele vai mostrar que, na carta, né, ele vai mostrar que a lei não salva, a lei não justifica ninguém, por guardar preceitos não salva ninguém. Capítulo 2 de Gálatas, se você voltar alguns versículos atrás, aí, o versículo de número 16, Paulo vai começar a dar uma aula para Pedro e também para nós. Versículo 16 diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Então, Paulo começa a explicar, olha, ninguém vai ser salvo, ninguém vai conseguir se salvar por meio de obras, por meio de guardar rituais. E ele avança e começa a dizer que ele mesmo, agora, tem uma nova vida, uma nova forma de viver, não mais debaixo da lei de Deus, melhor, da lei judaica, mas de Cristo. O versículo 19 que nós lemos aqui, começa com Paulo dizendo assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então, Paulo deixa claro aqui que ele não estava vivendo mais de forma que a lei o dominasse ou o controlasse. Ele agora era alguém que realmente entendeu e compreendeu o meio pelo qual ele poderia ser salvo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós precisamos lembrar que Paulo era um extremo conhecedor da lei. E como Paulo era, e nós vamos ver aqui, alguém que realmente tentava de todas as formas praticar a lei, na tentativa de se justificar justamente pelo cumprimento da lei. No capítulo 3, se você avançar um pouquinho aí, no verso 10, Paulo vai dizer assim, todos quanto, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Paulo, conhecedor da lei, Paulo que conhecia muito bem as Escrituras, ele agora está reconhecendo que não há como ser salvo por meio da lei, não há como ser salvo para cumprimento da lei, porque ele reconhece que não há alguém que possa cumprir a lei sem pecar em algum ponto dela. E se você pecar em um ponto dela, você é culpado de toda a lei. Então Paulo reconhece, não há como ser salvo tentando guardar a lei. Meus amados,
Talvez você imagine, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Eu não guardo a lei, eu vivo para Cristo, eu sou de Cristo. Se eu perguntasse aqui, quem é de Cristo? Eu creio que todos levantariam a mão aqui, ou pelo menos a maioria. Mas, quantos que consciente ou inconsciente tentam viver uma vida criando para si regras, preceitos, que possam te levar a uma vida de santidade, que possam trazer a salvação para você, que possam trazer algo que somente a graça de Deus já lhe dá inteiramente de graça. Quantas pessoas tentam viver num legalismo ou qualquer outro tipo de coisas, que tentam realizar com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças, aquilo que somente Cristo, pelo meio da graça, pode fazer. Gerar uma vida nova, com suas tentativas frustradas, com suas forças, com seus métodos, com seus meios. Meus amados, isso é uma tarefa apenas da graça e do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Somente Cristo pode fazer isso, somente Cristo pode nos dar uma vida nova, só Ele tem poder para nos dar uma vida nova em Cristo Jesus. E para isso, Paulo vai dizer aqui em Gálatas, voltando lá no capítulo 2, que para isso, para termos uma vida nova, para termos uma vida agora realmente em Cristo, é necessário morrer para a lei. Morrer para a tentativa da autojustificação, para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Meus amados, todas as vezes que nós tentamos nos autojustificar diante de Deus, nós estamos pecando, nós estamos nos afastando de Deus. Todas as vezes que nós tentamos ser os juízes de nossas próprias vidas, nós estamos pecando e nós estamos nos afastando da graça de Deus. O que nós precisamos fazer para começar a viver uma vida em Cristo Jesus é justamente o contrário. Morrer para a lei, morrer para toda a nossa tentativa de auto-justificativa, morrer para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não é você vir à igreja todos os dias, todos os cultos, que vai te fazer uma nova criatura. Não é você mudar a sua maneira de vestir. Muitas pessoas entendem que se eu colocar uma roupa de crente, se eu colocar um vestido, eu não, né? As mulheres colocarem um vestido um vestido de crente, um coque de crente, se eu colocar uma Bíblia de crente, isso vai me tornar um cristão. Se eu parar de ir em tais lugares, se eu mudar o meu vestuário, minha forma de falar, isso vai me tornar um cristão. Meus amados, não vai. Essas coisas são boas. Essas coisas nós precisamos fazer sim, ter uma vida santa, um falar santo, um andar santo, um vestir santo. Mas só é possível depois que você morreu para o pecado. Só é possível depois que você morreu para tentativas de autojustificação e se colocou aos pés de Cristo. Se rendeu ao Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 24. Paulo vai continuar falando disso, de como nós podemos ter uma vida em Cristo, não com as nossas autojustificativas. Capítulo 5, versículo de número 24, diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É exatamente o que Paulo está dizendo no capítulo 2. Ele diz ali no capítulo 2 que morreu para a lei e agora está crucificado com Cristo. E é justamente o que nós precisamos entender. Se você quer uma vida nova diante de Deus, e se você já é um cristão e quer ter cada vez mais uma vida diante de Deus, é preciso que nós deixemos as nossas tentativas frustradas de autojustificação e de mudança pela nossa própria força. Que venhamos a crucificar o nosso eu,
crucificar as nossas paixões, as nossas concupiscências, sermos crucificados em Cristo, como Cristo foi crucificado, morrendo para o mundo e para o pecado. Isto é o que Paulo está ensinando àqueles que queriam acrescentar algo à salvação de Cristo. Cristo mais a guarda do sábado, Cristo mais algumas comidas que você não pode comer, Cristo mais alguma coisa que você queira acrescentar. Isso é pecado, isso não é evangelho. Então Paulo começa a nos mostrar que é somente Cristo, somente a graça, somente quando nós nos entregamos a Ele e morremos para o nosso pecado, quando nós crucificamos a nossa carne em Cristo Jesus. Porque é justamente o que significa crucificar a nossa carne, morrer para a nossa tentativa de ganhar a salvação, de ganhar uma nova vida por nossos próprios méritos. Nós somos salvos pela graça, nós somos sustentados e mantidos pela graça, nós somos fortalecidos, amadurecidos pela graça, e nós permaneceremos até o fim pela graça. Que nós possamos morrer definitivamente para as obras da lei, para o legalismo. Crucifique o seu eu pecaminoso pela graça de Deus e viva para a glória de Deus. É o que Paulo está dizendo. Vocês não podem mais viver nas suas tentativas frustradas. Vocês têm que entregar sua vida a Cristo, morrer para Cristo. Veja, o apóstolo Paulo, antes de ser chamado Paulo, ele era Saulo. E Saulo era alguém que foi ao currículo de Saulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, ele vai dizer fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele vai dizer assim, irrepreensível. Que currículo impecável. Que judeu! Mas, amados, nada disso foi suficiente para dar a Paulo uma nova vida, para trazer a salvação à vida de Paulo. Nada do seu currículo, nada das suas tentativas, da sua moral, da sua vida de piedade aos olhos dos homens, trouxe salvação a ele. Ele precisou morrer. Ele precisou morrer para si mesmo. E então, pela graça de Deus, viver verdadeiramente para o Senhor. É isso que ele diz, para a lei eu morri. Ele, Paulo, que tentou por toda a sua vida, viver através da lei, conquistar a salvação através da lei. Ele diz, não, agora eu morri para isso. Estou crucificado com Cristo. E agora ele vai dizer, vivo para a glória de Deus, vivo para glorificar ao Senhor. Olha o versículo 19 como termina. Ele vai dizer, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A fim de quê? A fim de viver para Deus. A fim de viver para Deus, precisamos morrer, nos entregar a Cristo. O verso 20, ele vai dizer, logo, após ter morrido para a lei, após ter sido crucificado com Cristo, para viver para Deus, ele diz, logo, diante do que aconteceu no passado, agora a vida no presente e no futuro de Paulo é diferente. Ele diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir? Eu vou ler e os irmãos repetem, amém? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quantos franca e honestamente podem dizer isso? Não repetir. Quantos podem dizer em alto bom som para si mesmo, já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Quantos aqui nessa noite podem dizer, pastor, eu posso dizer, eu posso bater no peito e dizer, já não vivo mais eu, pastor. Não estou repetindo, é uma convicção do meu coração. Cristo vive em mim. Não é andar com Cristo. Eu ando com Cristo, pastor. Não, não é isso. Não, Cristo sempre está do meu lado. Você já ouviu pessoas que se identificam como cristã, talvez está nesse 86%, né? Que acham que são cristãos, por quê? Porque vêm à igreja, porque gostam de Cristo, porque cantam hinos, e dizem, eu estou com Cristo, estou andando com Cristo. Cristo está sempre do meu lado. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é gostar de Cristo. Não é andar ao lado de Cristo. Havia uma multidão que gostava de Cristo. Havia uma multidão que andava do lado de Cristo. Havia uma multidão que até apertava Jesus. O que Paulo está dizendo é Cristo habitar em você. É Cristo tabernacular com você, está em você, está junto intimamente com você, é estar ligado íntima e profundamente com Cristo. Será que todos nós podemos dizer verdadeiramente eu estou íntima e profundamente ligado com Cristo? Cristo não está andando do meu lado, através do Espírito Santo Ele está habitando, tabernaculando comigo. Como Paulo está dizendo. Unidos de uma forma profunda. E esta é a vontade de Cristo. João, capítulo 17, nós vemos o próprio Cristo orando por essa unidade. João, capítulo 17, os versos 20 e 23, nós vemos Jesus orando ao Pai, em favor dos seus discípulos e a nós também. Ele vai dizer na sua oração a Deus, que o desejo dele, que o anseio dele é que nós estejamos intimamente unidos. Olha o que ele vai dizer no verso 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. A todos nós, que viemos a crer em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Jesus está orando a Deus a esse favor. Ele está dizendo, eu oro não só por Pedro, Tiago e João, mas eu oro por todos aqueles que no futuro também crerão em mim, por intermédio da palavra. E aí o 21 diz, a fim de que, de qual propósito? De que todos sejam um. De que todos estejam unidos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha, que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Irmão, você já parou para pensar nisso? Você já investiu um tempo considerável nessa frase? Em que Jesus está orando, desejando que a unidade que há em Cristo e o Pai, você esteja inserido nela? Deus deseja isso, que nós estejamos íntima e profundamente ligados a Ele. O verso 22 vai dizer, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim. É o desejo de Cristo, é a oração de Cristo, que nós estejamos intimamente ligados a Ele. O que é lamentável é que muitas vezes nós desejamos estar ligados com tantas outras coisas, ligados com tantas outras pessoas. E a
aquele que é o amor da nossa vida, aquele que nós vamos ver aqui que se entregou por nós, a ponto de morrer por nós. Aqui não, né? Graças a Deus. Mas muitas pessoas só lembram de estar com Ele no domingo. Só lembra de cear com Ele no dia de Santa Ceia. Cristo não só orou para que nós estivéssemos unidos com Ele, mas Ele doou a própria vida para que nós fôssemos um com Ele e com o Pai e com o Espírito Santo. Esse é o desejo. E Paulo está dizendo, olha, eu já não vivo mais. Paulo vai dizer que ele está tão ligado a Cristo, que ele está tão intimamente ligado com Cristo, que ele diz, não sou eu mais que vivo. Já não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Apontando para o fato que Paulo agora está dizendo que o seu viver não é mais guiado pelo seu ego, pela sua vontade, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, muitas vezes pecaminosos. Agora ele está dizendo, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou mais direcionado por minhas próprias vontades, por os meus próprios desejos, mas agora eu sou direcionado e conduzido por Cristo, pela vontade dEle, que é o quê? Boa, agradável e perfeita. Guiado e dirigido por Cristo. Não era mais as suas vontades, não era mais os seus planos, os seus projetos, mas era Cristo que dirigia e conduzia todas as coisas. É como se ele estivesse dizendo que o corpo exterior dele parecia com o velho Saulo, mas quem vivia dentro, quem conduzia, quem dirigia todas as coisas, era o Cristo Senhor. Será que você pode dizer isso hoje? Será que eu posso dizer isso hoje? Vocês estão olhando para o velho Luciano, mas quem habita aqui, quem coordena, quem dirige, quem conduz, é Cristo. Será que você pode dizer no fundo do seu coração que quem conduz e quem dirige a sua vida na totalidade é Cristo? Que não vive mais você, que não vive mais a sua vontade, os seus desejos, os seus anseios, mas sim Cristo Jesus. Eu falei isso numa aula uma vez, e eu quero compartilhar com vocês. Imagine se fosse possível Cristo trocar de lugar com você por um único dia. Pense um pouco. Amanhã, segunda-feira, Jesus vai se transformar em você, vai te dar uma folga, e Ele vai no seu lugar. Ele vai na sua escola no seu lugar. Ele vai no seu trabalho no seu lugar. Ele vai ficar o dia inteiro na sua casa, como se fosse você, mas é Ele, vestido de você. Todo mundo, oh glória, Jesus, que maravilha. Será que as pessoas da escola notariam alguma diferença em você? Será que as pessoas que trabalham com você notariam alguma diferença no que você fala? Na forma que você fala? As pessoas da sua casa notariam o seu comportamento? Te achariam totalmente diferente, como se fosse outra pessoa? Pastor, mas é Jesus que está indo lá. Sim. Mas será que as pessoas iam dizer assim, não, esse aqui não. Está parecendo o Luciano, mas não tem nada a ver com o Luciano de semana passada. Eu espero que não. Eu espero que não. Porque não deveria ser assim. Porque você disse aqui que você está em Cristo, que você morreu, que está crucificado com Cristo e que Cristo Jesus habita na sua vida.
Então, a sua forma de relacionar com as pessoas deveria ser a forma de Cristo. A sua forma de falar no seu trabalho deveria ser a forma de Cristo. A maneira em que você lida com os seus parentes, com os seus pais, com os seus cônjuges, deveria ser a forma de Cristo. Afinal, você está intimamente ligado com Cristo. Cristo está vivendo em você. É por isso que nós começamos falando da pesquisa de 86% da população dizendo que é cristã. Que isso não seja uma realidade na nossa vida, irmão. Que nós começamos a olhar para nós mesmos e ver o quanto nós estamos refletindo Cristo na nossa vida. O quanto nós podemos realmente dizer isso: já não vivo mais eu. O meu falar não é mais meu. A minha maneira de agir não é mais minha, é de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque você foi salvo por Cristo. O Espírito de Deus habita em você. E Cristo realizou uma obra maravilhosa na cruz para te salvar. E não foi para que você continuasse a viver da mesma forma. Cristo desceu do céu, Cristo veio até nós, se humilhou, sofreu, padeceu, morreu na cruz, ressuscitou, te alcançou, te regenerou, te deu vida, te deu graça, colocou o Espírito Santo em você. Não para que você viva da mesma forma que vivia quando estava morto no seu pecado, mas para viver a vida que Deus preparou para você, espelhando Cristo, mostrando que Cristo está habitando em você por meio do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém mesmo, mas essa é a verdade. Nós falamos muito do mundo, e é verdade, o mundo está ruim. Nós falamos muito dos políticos, é verdade, os políticos estão ruins. Nós falamos mal da escola, nós falamos mal de tudo. Só que esquecemos de uma coisa. São os 86% dos cristãos que estão dando aula, ou pelo menos era, que estão votando, que estão criando músicas. Alguma coisa não está certa. Então nós precisamos voltar às Escrituras, fazer uma autoanálise da nossa própria vida e ver o quanto nós realmente estamos vivendo em Cristo. O quanto realmente Cristo está sendo o Senhor da nossa vida e vivendo em nós. Paulo vai dizer agora no verso 20, logo já, não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele vai avançando. Olha, eu morri para a lei, morri para as minhas tentativas de ser justificado por guardar a lei. Agora eu estou em Cristo. Agora, de fato, é Cristo que está vivendo em mim. E a vida que eu vivo agora, nessa carne, nessa vida, depois de toda a obra que Cristo realizou, eu vivo na fé do Filho de Deus. Depois que Cristo fez essa obra na sua vida, meu amado, que Cristo está vivendo em você, Paulo está dizendo, como você está vivendo a sua vida nessa carne, frágil, limitada? Paulo está dizendo, eu vivo nessa carne frágil e limitada agora, com essa obra redentora, na fé do Filho de Deus. Ou seja, ele está dizendo, a vida que eu vivo agora, nessa carne frágil, limitada, nesse mundo, eu vivo confiando e dependendo da obra que Cristo realizou em mim. Eu vivo na fé do Filho de Deus, do que Cristo fez, do que o Filho de Deus
fez na obra que Cristo fez. E qual é a obra que Cristo fez? Ele vai dizer no final do versículo, ele vai dizer no versículo 20: eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sou uma nova criatura, Jesus me salvou, não vivo mais para mim mesmo, não tento mais me auto-justificar, crucifiquei a minha carne, agora Cristo vive em mim, e eu vivo na confiança daquilo que Ele realizou por mim na cruz. Se Cristo se entregou por você, sofreu por você, morreu, ressuscitou para perdoar o seu pecado, para te livrar da escravidão, da lei, do pecado, para que por meio do seu Espírito Santo habitar em você, estar com você, é essa fé que nós temos no Filho de Deus, em Cristo Jesus, na obra que Ele realizou, é que nos fortalece e que nos capacita a cada dia a viver nessa terra. Se nós lembrássemos sempre, em todos os momentos da nossa vida, do que Cristo fez por nós, da obra que Ele realizou, que é eficaz, imutável, irrevogável, nós passaríamos com mais confiança, com mais firmeza. E Paulo vai além. Ele diz não só a obra de Cristo, não apenas o fato de Ele se entregar por nós, porque isso é maravilhoso, mas Paulo enfatiza o quê? O porquê que Cristo fez isso. Como é que ele vai falar? Versículo 20. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Nada pode nos dar tanta força, tanta coragem, tanto ânimo para viver nesse mundo, do que saber que Cristo nos ama. Vou usar um exemplo bem simples. Cônjuges, marido, mulher, passam por muitas lutas. Mas quando a esposa vira e fala, meu amor, não importa, eu te amo, estou junto com você. Isso não te dá ânimo? Te dá força, te renova. Os filhos estão ali passando luta, seja quais forem elas, e você chega para ele e fala, filho, eu te amo, vai dar tudo certo. Nós somos avivados por isso. Por palavras e expressões de amor de homens falhos, limitados, que pouca coisa pode fazer de fato para mudar a sua vida. Mas nós estamos vendo aqui, Cristo nos amou, Ele nos ama, com um amor imensurável, incalculável, a ponto dele morrer por você. Como isso pode não nos avivar? Como nós podemos não estar fortalecidos para viver nessa carne com esperança e convicção? Cristo nos ama. Ele desceu da sua glória, Ele esvaziou de si mesmo, sofreu, morreu, foi humilhado naquela cruz, não por uma obrigação, não porque lhe foi imposto que ele descesse, não porque ele teve pena de você, tadinho, tenho pena de você. Sabe por que Cristo fez toda essa obra para te salvar? Porque Ele te ama, e Ele te ama de uma tal maneira inexplicável, que o conduziu à cruz para te salvar. Ele te ama de uma maneira tão inexplicável, que Ele se humilhou para resgatar a sua vida. João, 1 João, ele vai dizer que não foi nós que amamos a Deus e por isso Ele veio, mas Deus nos amou primeiro. Paulo vai dizer isso em Romanos e também em Efésios, que Deus nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados,
quando nós ainda éramos, por natureza, filhos da ira, quando nós ainda estávamos afastados de Deus, longe da graça. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou. E esse amor imensurável do Pai, do Filho e do Espírito Santo conduziu Cristo até a cruz para nos salvar, para nos resgatar, para nos trazer a sua presença, para estarmos unidos com Ele, junto ao Pai, junto ao Filho, para desfrutarmos dessa presença maravilhosa que nos fortalece, que nos dá graça e que nos conduz até o fim. Meus amados, nós não podemos ser mais um número na estatística do IBGE. Ser alguém que diz que tem Cristo, que tem uma religião evangélica. Nós não podemos ser cristãos que apenas dizem andar com Cristo, gostar de Cristo, mas nós devemos sim ser cristãos que realmente morreram para o legalismo, estão crucificados com Cristo para o pecado, para o mundo, e que pela graça de Deus vivem para a glória de Deus. Cristãos que vivem profunda e intimamente ligados a Cristo, a ponto de serem identificados não mais pela sua forma antiga de viver. Como é bom, espero que você tenha experimentado isso, quando você convive com uma pessoa, entrou no serviço novo, entrou na escola, e alguém vira e fala assim: você é cristão? Como é que você sabe? É o seu jeito de agir. Você já ouviu isso? Não precisa responder. Esse deveria ser algo comum na vida de nós. Sermos reconhecidos não porque somos inteligentes, bonitos, fortes, ricos, mas sermos reconhecidos porque o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso viver reflete o caráter de Cristo, reflete o Espírito Santo em nós. Nós devemos ser cristãos, que não somos apenas números, mas somos servos e servos de Deus, que vivem na fé do Filho de Deus, na confiança na obra que Cristo realizou por nós na cruz, sabendo que Ele fez tudo por amor, um amor imensurável, de tal maneira inexplicável, que se entregou na cruz para trazer-nos a presença de Deus, do Pai e do Filho, e que nos prometeu que um dia voltará para estarmos eternamente com Ele na glória. Amém? Que nós possamos, como servos de Deus, viver dessa forma, que ao olharmos novamente para o texto de Gálatas e vemos Paulo repetindo essa frase, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que nós venhamos realmente dizer de todo o coração: Cristo vive em mim. E eu quero que cada vez mais o Espírito Santo me impulsione a viver de tal forma que o nome dele não só seja glorificado na minha vida, mas que o caráter e a vida de Cristo sejam expressos nas minhas ações e no meu modo de viver. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Também convidar o grupo de música. Nós louvamos ao Senhor. Oremos. Senhor, nós te louvamos. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por teu grande amor para com nossas vidas. Um amor, ó Deus, que não tem como explicar. É infinitamente maior do que a nossa compreensão consegue absorver. Um amor que impulsionou teu Filho Jesus a descer da tua glória, a pisar neste mundo vil e pecaminoso, Senhor, e caminhar aqui, Senhor, e sofrer e padecer. Este amor que o conduziu até a cruz, porque o desejo, o anseio dele, orando, Senhor, a Ti mesmo, é que nós pertencêssemos ao Senhor. Que Teu Espírito Santo realmente venha mover o nosso coração a lembrar disso, Senhor.
estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, e muitas vezes, ó Deus, esquecemos que o nosso maior propósito não é parecer com alguém famoso, não é, ó Deus, adquirirmos bens, não é, Senhor, sermos inteligentes ou algo desse tipo, mas o nosso maior propósito é refletirmos a Tua imagem. Para isso o Senhor nos criaste, ó Deus, para sermos imagem e semelhança do Senhor, refletirmos, ó Deus, o caráter cristão, evidenciando que fomos salvos, evidenciando que realmente fomos crucificados com Cristo naquela cruz, para o mundo e para o pecado, e que agora, Senhor, vivemos esse amor, refletindo nas nossas ações, na nossa maneira de falar, no nosso viver, no nosso andar, no nosso caminhar, que o Senhor habita em nós. Capacita-nos, ó Deus, através do Teu Espírito, a falar aquilo que lhe agrada, a viver de forma, ó Deus Santo, que cumpra o propósito pelo qual o Senhor nos deixou aqui, viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Chamado nos salvou, em Jesus Cristo, sim, Deus Pai nos elegeu. Seu Filho entregou, a propiciação completa foi, a ira se esgotou no juízo derramado. Expiação no sangue de Jesus, perfeitos somos de Deus, por Jesus Cristo, Cordeiro que morreu. Deus justifica, quem irá nos condenar? Em Cristo estou, em Cristo estou. Nele escolhido, nele amado, em Cristo estou, em Cristo estou. Nele escolhido, nele amado, em Cristo estou. Sim, Deus terminará o que Ele começou a fazer.
sem temor, sua palavra permanece. Temos seu selo, somos um com Cristo. A sua graça já venceu.